Um vídeo alegando que o Brasil é apenas um favelão sujo e atrasado viralizou amplamente no exterior. A fonte: canais sensacionalistas estrangeiros e influenciadores digitais que lucram com a pornografia da pobreza. Esse conteúdo afirma categoricamente que a imagem de um Brasil limpo, acolhedor e moderno é uma mentira descarada. Com um tom de deboche, exibem imagens da Avenida Paulista e do calçadão de Copacabana repletos de lixo, barracas de rua improvisadas e banheiros químicos deploráveis. À primeira vista parece apenas a constatação da diferença de desenvolvimento entre o primeiro e o terceiro mundo. No entanto, ao examinar o conteúdo com frieza, percebe-se uma dissonância gritante. O vídeo é fragmentado, a narração é unilateral e foca obsessivamente em cenários que dificilmente representam o cotidiano. Uma universitária norte-americana, Sarah, acreditando piamente nisso e movida por um senso de justiça distorcido, decidiu agir, espalhando essas informações para o mundo. Porém, o que a aguardava não eram aplausos, mas o ridículo e uma tempestade de correções impiedosas vindas de quem conhece a realidade. Por que existe um abismo tão grande? O que acontece entre a realidade do Brasil e a imagem fabricada lá fora? Este documentário vai detalhar a realidade das reportagens manipuladas por certa mídia internacional e a face que o mundo realmente vê do Brasil, combinando isso com comentários da rede. Se você assistir até o fim, entenderá por que a mentira, ironicamente, fez a verdade vir à tona com mais força. A realidade da manipulação mediática contra o Brasil. Um portal de notícias estrangeiro lançou um especial afirmando que a ideia de que o brasileiro é o povo mais limpo e caloroso é uma farsa colossal. O programa usou termos fortes para negar a civilidade da sociedade brasileira, visando estimular o preconceito da audiência. A intenção dos produtores era clara: não informar, mas estereotipar o Brasil como um local caótico e imundo. O primeiro alvo foi a Avenida Paulista, em São Paulo. O asfalto aparecia coberto de garrafas plásticas e sujeira, filmado de forma a parecer um cenário pós-apocalíptico. O narrador afirmava: este é o dia a dia no coração financeiro do Brasil. Isso foi uma encenação para fazer o público crer que nossas cidades são lixões a céu aberto. Contudo, o vídeo ocultou uma premissa fundamental. As imagens eram da manhã seguinte ao Réveillon ou à parada LGBT, eventos com milhões de pessoas, antes que a limpeza urbana, que é rapidíssima, passasse. Recortaram uma situação excepcional de acúmulo temporário de lixo e venderam como a paisagem padrão, criando um mal-entendido deliberado por falta de contexto. Em seguida, o programa exibiu imagens de um estádio de futebol como o Maracanã ou o Allianz Parque. As arquibancadas tinham copos e papéis no chão. Os convidados do programa riram, chamando os brasileiros de bárbaros sem educação. Ligar um cenário de euforia esportiva à índole de um povo é uma lógica brutal e desonesta. Usar o caos momentâneo de um estádio para definir a sociedade inteira mostra zero integridade jornalística. O próximo alvo foi o transporte público, especificamente o metrô de São Paulo. Mostraram a limpeza dos vagões sendo feita rapidamente no terminal. Ao ver isso, decretaram: isso não é eficiência, é desleixo. Como se fazer o trabalho rápido fosse o problema. Além disso, alegaram que as frestas dos bancos eram ninhos de bactérias sem apresentar qualquer vídeo de verificação ou prova laboratorial. Sobre a paisagem urbana, usaram o extremismo visual. Apresentaram ruas históricas do centro ou vielas simples de comunidades trabalhadoras como favelas perigosas dominadas pelo crime. Ignoraram a cultura vibrante, a arquitetura e a vida pulsante desses locais, reduzindo tudo à miséria. A gastronomia de rua, nossos amados botecos e feiras livres, também virou alvo. O programa descreveu as feiras como locais insalubres que usam carne estragada. Adicionaram narrações dizendo que os feirantes pegam na comida com as mãos sujas. Isso foi feito para causar repulsa imediata. No entanto, não há traço de checagem de fatos. A conclusão já estava pronta antes da filmagem. O exagero máximo foi sobre os banheiros. O programa afirmou que o Brasil ainda usa latrinas arcaicas com o objetivo de implantar a imagem de infraestrutura primitiva. Por outro lado, enfatizavam como os banheiros na Europa ou Estados Unidos são superiores, numa estrutura clássica de complexo de superioridade. Essa série de reportagens não é fruto de falta de conhecimento, mas de uma edição maliciosa. Existe uma percepção na mídia gringa de que falar mal de países emergentes gera cliques e engajamento.
É um sistema que prioriza o choque em detrimento dos fatos. O resultado é uma colcha de retalhos de tempos e lugares diferentes, apresentada como uma realidade coesa. O público é doutrinado com uma imagem distorcida do Brasil através de meios influentes. Cria-se a estrutura: nós somos o progresso, eles são a barbárie. Mas a imagem pintada difere brutalmente da realidade. É uma caricatura montada por conveniência. Essa é a essência da reportagem manipulada. Então, como é o Brasil de verdade? O momento em que a salvadora foi exposta. Sara, uma universitária estrangeira, cresceu ouvindo estereótipos. Em sua casa, comentários negativos sobre a América Latina eram rotina. O Brasil é uma selva caótica, não um lugar para se admirar. Esse valor foi incutido nela como uma verdade absoluta. Para Sara, negar a civilidade brasileira não era uma opinião, era como o ar que respirava, um fato. Na faculdade, Sara começou a sentir um distanciamento de amigos que voltavam de intercâmbios no Rio ou em São Paulo, mostrando fotos incríveis, falando sobre a cultura criativa e a comida deliciosa. Ao ver isso, Sara sentia uma irritação indescritível. Por que elogiar aquele lugar? A dúvida crescia. Ela tinha certeza de que estava do lado certo da civilização. Foi aí que ela viu o tal programa sensacionalista. O vídeo validava tudo o que ela pensava: a higiene precária, o ambiente hostil. Sara olhou para a tela e a sentiu com força. Eu sabia. A sensação de alívio a invadiu. O Brasil era atrasado, e o programa era a prova definitiva. Nasceu nela uma missão distorcida: contar a verdade ao mundo. Se ela não agisse, as pessoas continuariam sendo enganadas pelas fotos bonitas do Instagram. Esse pensamento de salvadora branca radicalizou suas ações. Sara recortou trechos do programa, legendou em inglês e criou um vídeo com o título alarmante: A Realidade Sombria do Brasil. Ela achava que estava acordando a humanidade. O vídeo foi postado em fóruns internacionais. Sara imaginava receber elogios pela coragem, mas a realidade foi cruel. Dias depois, a seção de comentários explodiu de uma forma que ela jamais previu. Os primeiros a comentar foram mochileiros que já tinham viajado o mundo. As críticas vieram como uma avalanche. Nunca vi uma fake news tão descarada, diziam, relatando experiências reais. Não consigo pensar em um metrô mais limpo que o de São Paulo em lugar nenhum da Europa, diziam vozes sucessivas. Alguém trouxe fatos: a Avenida Paulista fica lotada, mas a limpeza urbana é insana de rápida. E o metrô? É tão limpo que você poderia comer no chão. É proibido comer lá dentro e as pessoas respeitam. Quantos lugares no mundo têm uma cultura de banho tão forte quanto o Brasil? Onde as pessoas tomam 3 banhos por dia. A discussão virou para a cultura sanitária. Os banheiros dos shoppings no Brasil dão de 10 a 0 nos da Europa, que muitas vezes são pagos e sujos. Quem critica nunca pisou lá. Um comentário foi humilhante: se o Brasil é atrasado em higiene, a maioria dos países desenvolvidos ainda está na idade da pedra com seus sapatos dentro de casa e falta de banho. Sara parou diante da tela. Ela queria rebater, mas não tinha provas. A informação em que ela acreditava desmoronou diante da realidade vivida por milhares. O que ela achava ser justiça era apenas ignorância. Apagar o vídeo seria fugir, mas o fato já tinha se espalhado. A mídia em que ela confiava a usou. O que parecia uma boa ação era apenas uma ferramenta de preconceito. Sara finalmente entendeu. Ela não estava espalhando a verdade, estava amplificando mentiras. Ela desabou em choro na frente do computador. Não era raiva, era um profundo desespero. Isso não foi apenas o fracasso de uma pessoa. Foi um evento simbólico mostrando que quem consome informação também tem responsabilidade. E depois disso, a verdadeira face do Brasil foi mostrada com detalhes. A verdadeira face, o anormal cotidiano brasileiro. O Brasil real acumula elogios silenciosos no dia a dia. O mais simbólico é a limpeza do transporte público de ponta. A limpeza do metrô de São Paulo ou do Rio não é mantida apenas por força de lei. A proibição de comer é respeitada espontaneamente. Não se vê lixo no vagão. Não é por medo de multa, é uma consciência coletiva de preservação do que é público e funciona. Com o aumento do turismo, a limpeza só se intensificou. Isso não é exceção, é a regra. Nos estádios modernos como a Arena da Baixada ou o Allianz, a cultura está mudando. A limpeza pós-jogo é uma operação de guerra, eficiente e rápida. A limpeza não é apenas tirar o lixo, é preparar o ambiente para o próximo visitante.
é hospitalidade. A limpeza dos ônibus de viagem de luxo, leito, também é mal compreendida lá fora. A rapidez é fruto de técnica profissional, não de pressa. E quando se fala em higiene, não se pode ignorar os shopping centers. Os banheiros públicos de shoppings no Brasil são frequentemente luxuosos. Tem limpeza constante, cheiro agradável, decoração impecável. Muitos têm trocadores de bebê e áreas de descanso que humilham a infraestrutura pública de países ricos. O vídeo sensacionalista usou imagens de banheiros químicos de obras ou de rodoviárias abandonadas para generalizar. Turistas que chegam ao Brasil ficam chocados com a qualidade dos serviços e o asseio pessoal do brasileiro. Essa consciência higiênica se estende à comida. As feiras livres e botecos, tão criticados, são auditados não só pela vigilância sanitária, mas pelo cliente. O brasileiro é exigente com limpeza. Mesmo na barraca de pastel de rua, o óleo é trocado, a massa é fresca. O pasteleiro usa pegador, lava as mãos. Como a cozinha é aberta, tudo está sob o olhar do cliente. Qualquer deslize é fatal para o negócio. A limpeza no Brasil é sustentada pela cultura do asseio pessoal e do orgulho do trabalho. A imagem de um país imundo não se sustenta diante da realidade de um povo que escova os dentes no trabalho depois do almoço, um hábito raríssimo no resto do mundo. O confronto à mesa, realidade versus ficção. Aqui entra Antoine, um crítico gastronômico francês. Para ele, comida é vida. Não é só sabor, é o contexto, a higiene, a alma de quem faz. Seu amigo, influenciado pela mídia, achava que o primeiro mundo era o auge e o Brasil, o atraso. Eles decidiram viajar. Primeiro foram a uma grande capital asiática ou europeia considerada desenvolvida. A expectativa do amigo era alta. Mas a realidade foi um choque. Atendimento frio, cozinhas escondidas e sujas, funcionários pegando dinheiro e comida com a mesma mão sem luvas. Antoine ficou mudo. O ambiente era um campo de batalha, não de prazer. A decepção foi grande. À noite no hotel, viram o tal vídeo falando mal do Brasil. Dizia que a comida de rua brasileira era venenosa. Antoine, já abalado pela experiência ruim no país rico, aceitou aquilo como verdade. Se aqui que é desenvolvido é ruim, imagina no Brasil, pensou. O medo tomou conta. Mas a viagem estava marcada. Chegaram ao Brasil, Antoine estava na defensiva. Entrou num restaurante de comida mineira em São Paulo esperando o pior. Ao abrir a porta, o ar mudou. Chão brilhando, toalhas impecáveis. O garçom sorriu com aquele calor humano que só o brasileiro tem. Cada gesto transbordava hospitalidade. Quando a comida chegou, um feijão tropeiro, uma carne de panela, Antoine travou. O sabor era puro. Respeito total ao ingrediente. O contraste entre a frieza e sujeira do país rico e o carinho e limpeza do Brasil foi brutal. Antoine refletiu. O que ele estava acreditando? Histórias manipuladas quase o fizeram perder essa experiência. A comida exige confiança, e a desinformação quebra isso. A redenção na feira livre. Ainda restava o medo, a comida de rua. As imagens do vídeo sensacionalista não saíam da cabeça dele, mas ele precisava ver com os próprios olhos. Decidiu ir a uma feira livre tradicional. Parou em frente a uma barraca de pastel e caldo de cana. A bancada de inox brilhava. Não havia óleo velho. O cenário era o oposto do lixo que o vídeo mostrava. O feirante, ágil, montava o pastel na hora. Antoine pediu. Ao morder a massa crocante e sentir o recheio quente e saboroso, lágrimas escorreram. Não era só comida, era honestidade. O caldo de cana gelado completou a experiência. Como vocês mantêm isso tão bom e limpo na rua? Perguntou ele. O feirante, sorrindo, respondeu com a sabedoria do brasileiro. Moço, comida é coisa séria. Se eu fizer porcaria, minha freguesia some. Eu faço o que eu comeria e o que daria para os meus filhos. Essa frase resumiu a ética do trabalhador brasileiro. Mais tarde, Antoine descobriu que os vídeos de sujeira no Brasil usavam imagens de outros países ou de décadas atrás. Era tudo montagem. Ao mesmo tempo, Sara, a estudante, percebeu que foi massa de manobra. A educação que ela recebeu sobre o terceiro mundo era enviesada. Ela decidiu pela primeira vez vir ao Brasil sozinha para ver a verdade. Essa jornada é sobre largar as lentes distorcidas. O incidente mostrou não só as qualidades do Brasil, mas questionou nossa relação com a informação. O sensacionalismo nos emburrece. O binarismo nós bons, eles ruins nos cega.
O resultado irônico da tentativa de difamar o Brasil foi que as pessoas começaram a questionar e descobrir a verdade. O espelho que tentaram sujar de lama ao ser limpo brilhou mais forte. A limpeza, o calor humano e a modernidade do Brasil, sim, temos PIX, internet rápida e serviços bancários que o mundo sonha em ter, ganharam destaque graças à mentira. A voz do mundo. Por fim, veja as reações reais sobre o caso. Honestamente, antes de ver os comentários, achava que o Brasil era só mato e festa. Mas lembrei da minha viagem. O metrô de SP é mais limpo que o de Nova York, sem comparação. O vídeo força a barra, mas levantar a questão da manipulação é vital. A limpeza do brasileiro não é para turista ver, é cultural. Eles tomam banho antes de sair, antes de dormir, é impressionante. A parte dos banheiros é muito real. Fui num shopping em Curitiba e parecia um hotel 5 estrelas. Grátis. Aqui na Europa pago €1 para usar um banheiro imundo. Entendi o ponto. Não dá para engolir tudo que a mídia fala. O Brasil tem problemas, sim, mas essa imagem de lixão é puro preconceito. A história do Antônio me pegou. O preconceito te faz perder coisas boas. A coxinha brasileira é a melhor coisa que já comi. Eu também acreditava nessas bobagens. Esse vídeo ensina mais sobre como filtrar informação do que sobre o país em si. O Brasil é gigante e complexo, mas a higiene pessoal deles é indiscutível. Muitas vozes apontam a necessidade de duvidar da informação empacotada. Comparar países exige cuidado, mas a lição fica: o que consumimos molda nossa visão de mundo. Quem tem senso de justiça apurado às vezes cai mais fácil nessas armadilhas. Por isso, confirme com seus próprios olhos. A verdade sentida na pele, no sabor, no sorriso, é o único julgamento que vale. A mentira tem perna curta e no caso do Brasil, ela acabou revelando um país muito melhor do que o estereótipo. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você já teve sua visão mudada ao visitar o Brasil, conte nos comentários. Obrigado por assistir.